A paz do Senhor, mais uma vez, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos com a pastora Joyce Bice, da Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus. Então eu dou aqui início, hoje é segunda-feira, onde muitas pessoas dizem que é o dia da preguiça, mas para mim é o dia que começa as atividades que são muito importantes para a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro, não é? Mas, sendo assim, sendo segunda-feira, sabemos que nos encontramos sempre nas segundas-feiras, por isso estou aqui para honrar o meu compromisso de fazer a live, trazer aqui para vocês o conhecimento bíblico, ao invés de vocês irem para lá procurar entender. Eu acredito que eu acabo trazendo aqui, simplificando mais aquilo que é a palavra do Senhor. Mas o mais importante ainda é você realmente ir lá e ler a Bíblia. Eu venho aqui somente para esclarecer aquelas coisinhas que você às vezes tem dificuldade de entender. Então, nisso eu começo aqui a live dizendo que eu quero falar da história de um grande homem da Bíblia e que vamos nós nos inspirarmos e não só refletirmos nesta pessoa que a Bíblia fala tão bem dele, né? Será que Deus fala assim de nós? Pois é, porque eu acredito que se falam desse jeito, desse homem de Deus, quer dizer que ele realmente era aquilo que a Bíblia diz que ele era. Então, vou dar aqui uma longa leitura bíblica para começarmos, não é? Então, o que diz a Bíblia? Deixa-me ver aqui, porque eu estou aqui com uma Bíblia eletrônica, mas também podemos aqui ver através da Bíblia física. Amém? Vamos lá, porque eu gostaria de vos mostrar também que este homem que a Bíblia fala poderia ser um de nós, não é? Poderia ser um de nós. Então, você vai abrir aí Jó, capítulo 1. Se você está com a Bíblia aí, abra Jó, capítulo 1. Jó está antes dos Salmos. Amém? Jó, capítulo 1. Vamos ler aqui a história deste grande homem de Deus. Amém? Como é que ele é classificado? Amém? Glória a Deus. Gente. Então, o título diz assim: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Mas como é que um homem que é bem falado, ele é tentado e ele perde tudo que ele tinha? Veja só o que a Bíblia nos fala aqui. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro, reto, que temia a Deus, se desviava do mal. Versículo 2 diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço. De modo que este homem era o maior de todos no Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros, né? E promoviam lá banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles.
Então, quer dizer que os filhos de Jó conviviam. E veja que aqui nós percebemos que era uma família unida, para dizer que eram jovens, outros já estavam a entrar, se calhar, na fase adulta, enfim. Mas aqui diz que, no versículo 5, e sucedia que, tendo corrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois, dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, vejam só isto. Ora, chegando os filhos de Deus, vieram se apresentar diante de Deus. Veio também Satanás entre eles. Veio o quê? Veio Satanás entre eles. E o que eu vou vos falar aqui é algo que vocês vão abrir a vossa mente. E vocês vão começar a refletir acerca disso. Amém? Versículo 6 diz, ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Então, o que Satanás faz? Ele rodeia a terra e ele passeia. Passeia para quê? Vamos lá ver o que ele faz quando ele dá essas suas passeadas. Versículo 8 diz assim, disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus debalde, estilo do nada? Não te teme do nada. Versículo 10 diz assim, não tens protegido de todo lado a ele? Vejam só, olha, retém isto que eu estou a falar. Retenham o que eu estou a falar, porque isto vai causar em ti uma vontade de ser transformado. Por causa disto, no versículo 10 diz assim, não tens protegido de todos os lados a ele e a sua casa e tudo quanto tem. Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Como quem diz, como é que ele não ia te adorar? Então, diz assim no versículo 11, mas estende agora, quem diz isso? É o próprio Deus. Depois, o segredo também está aqui. Eu vou vos revelar aqui alguns segredos que eu, particularmente, quando estava a meditar nesta palavra, foi bom que eu não dei esta palavra na sexta-feira, porque a revelação de hoje é diferente com a revelação da sexta-feira. Então, no versículo 11 diz assim, o próprio Deus diz assim, mas estenda agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E ele blasfemará. Não, foi o diabo que disse isso. Mas estenda, como quem diz, quero ver se ele ainda vai continuar a ser reto, vai continuar a fazer o que ele faz, te adorar, se você lhe dá tudo. Então diz assim, estenda agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face, como quem diz, na tua cara ele vai blasfemar, e vai dizer, esse Deus não vale nada, esse Deus não é de nada, eu vou realmente blasfemar e morrer. Mas, veja só no versículo 12 diz assim, ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no seu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de quem? Do Senhor. Certo dia, quando os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho,
Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-lhe esta nova. Enquanto um falava, ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-lhe esta nova. Versículo 17 diz assim: enquanto este ainda falava, veio outro. Veja só, as notícias que Jó estava a receber eram as notícias mais poderosas que ele já viveu na vida dele, que ele já tinha recebido na vida dele. Eram notícias de poder, por quê? Porque devastaram o coração de quem? De Jó. Veja só, devastaram o coração de Jó. Então, diz assim no versículo 17, enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços a fio da espada. E só eu escapei para trazer-lhe a nova. Enquanto este ainda falava, veja só a sequência do desastre que ele estava a receber. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão mais velho. E eis que, sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-lhe esta nova. Então Jó, ei, glória a Deus, aleluia, porque aqui está o segredo. O que Jó fez? Qual foi a atitude de Jó? Qual seria a tua atitude depois de receber essas notícias dolorosas, essas notícias devastadoras? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançando-se em terra e o adorou. Adorou a quem? Adorou a Deus. E veja só, daí nasce essa música que diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele agora, a Ele a glória e o louvor. Veja só, na tristeza deste homem, ele, ao invés de blasfemar contra Deus, ele se ajoelhou, ele rasgou seu manto ele estava indignado. Há muito tempo os homens de Deus, para mostrar a sua humilhação, para mostrar a sua indignação, eles rasgavam as suas vestes, se prostravam ao chão. Quer dizer, a cabeça, eles rapavam a cabeça, porque isso tinha um significado de humilhação, como quem diz: como posso eu ficar feliz com esta situação? Estou indignado, mas eu continuarei te adorando. Então disse no versículo 25, e disse quem? Jó: no saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Agora, amados, tem um porém aqui. Desde a palavra do Senhor, no versículo 10, que este homem
era protegido por Deus. E veja só o que Satanás diz quando Deus pergunta: notaste a Jó, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia-se do mal? Olha só a resposta de Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus debalde? Como quem diz, eu rodei a terra. E veja o que ele diz no versículo 10. Não o tens protegido de todos os lados. Quer dizer, vamos lá agora. Quando Satanás diz que não tens protegido de todo lado a ele e a sua casa e tudo quanto tens abençoado a obra de suas mãos, é porque ele via a prosperidade de Jó. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você estiver, vamos supor que você conheça um grande ladrão da zona ou de algum lugar assim, e diz assim: por que tu ainda não conseguiste roubar na casa do fulano? E o ladrão diz assim: ele cercou a casa toda dele, não há lugar lá para entrar. Logo, se ele responde que não há lugar para entrar, é porque o ladrão já procurou ocasião ou um lugar para entrar naquela casa, só não conseguiu. O que é que esta palavra, este versículo nos traz de revelação? Que Jó, ele evitava e desviava-se do mal. Ele procurava agradar a Deus. Ele fechava todas as brechas da sua casa. Ele era abençoado porque ele obedecia a palavra de Deus. Ele era abençoado porque ele ouvia a Deus. Ele era abençoado porque ele procurava. Veja só no versículo 12, diz assim: ao que disse o Senhor Satanás, eis que tudo que ele tem está no seu poder, somente contra ele não estendas a mão. Deus disse para Satanás: mexa tudo. Se você diz que ele só me adora porque tem as coisas, vai mexer tudo. Mas o que Satanás não tinha percebido é que a segurança de Jó não era uma segurança física, era uma segurança espiritual. Aqui existe um segredo que eu vou vos contar. Este segredo existem duas pessoas que podem abrir a porta para Satanás na sua casa. Ou tu, ou Deus pode permitir que Satanás entre na sua casa, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ei, eu te revelo nesta noite, quando nós entregamos a nossa vida, procuramos fechar todas as brechas da nossa casa para que o inimigo não entre. O único que pode permitir que o inimigo entre é o próprio Deus, porque ele está no controle de tudo. E o que aconteceu depois? Satanás, ele ficou envergonhado, porque ao invés de Jó blasfemar contra Deus, Jó ajoelhou e adorou. Oh, glória, aleluia. Jó ajoelhou, se humilhou, rasgou a sua roupa. Ele disse: honras e glórias para ti, Senhor. Eu não saí do ventre da minha mãe, não trouxe nada, tudo tu é que me destes e tudo tu é que tirastes. Por que ele disse que Deus é que tirou? Porque foi Deus que permitiu. Mas a história não termina por aqui, meu amado. A história só está começando. Deus está dizendo no dia de hoje: não importa o que Satanás tirou na sua casa, o que Satanás tirou na sua vida, mas ele te diz nesta noite: não importa, importa que você entenda que eu sou aquele que devolve tudo em dobro. Como devolvia Jó?
tirou uma parte, Deus duplicou até filhos. Ei, olha só. É por isso que eu digo, esse Deus, sabe? Esse Deus é o Deus. Sabe quando você diz, esse Deus é o Deus? Por que nós nos preocupamos? Dói, daquele momento doeu para ele. Mas uma coisa que Satanás não sabia é que Jó conhecia a Deus. E quem conhece a Deus, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ela não blasfema, ela não reclama, ela diz, glórias a ti eu te dou, Senhor. Porque ainda que eu não entenda o que está acontecendo, mas eu conheço o Senhor, eu sei quem tu és, eu vou passar nesta prova sem reclamar. Eu vou passar nesta prova confiando no Senhor, porque o Senhor todas as coisas sabe. Ah, Senhor, o Senhor te diz nesta noite, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que nos fortalece é o Pai. Já passamos por coisas, eu já passei por muita coisa nesta vida. Eu já suportei muita coisa, se calhar uns mais do que eu. Se calhar, uns menos do que eu. Mas eu te digo uma coisa. Quando eu me senti, sabe, mal, devastada, a única coisa que eu fiz é, não tenho palavras neste momento de tanta dor que eu estou a sentir. E aconteceu isso no mesmo ano, foi uma dor, sabe? Foram 2 acontecimentos. E veja que, antes desses 2 acontecimentos, eu tinha dado um seminário que falava de perda. Que falava que quando nós perdemos alguém, nós temos que entender que nós temos o período de luto, mas depois temos que ir à frente. Para depois terem 2 acontecimentos de perda seguidos, de pessoas que eu muito esperava delas. E o que aconteceu? Simplesmente fiquei devastada. Eu não blasfemei em nenhum momento. Não acusei a Deus. E eu só perguntava, por que, Senhor? Por quê? E por um tempo eu preferi não falar. Mas Deus sabia que eu estava com muita raiva, com muita indignação, muitas perguntas. Mas eu dizia, o Senhor sabe por que essa dor chegou a mim. E não era só a mim, a muitos. Porque quando acontece algo comigo, não afeta só a mim. Então, para dizer o quê? Que Jó, ele quando recebe todas essas notícias, Satanás com certeza com os seus anjos caídos estava ali à frente dele a dizer, agora queremos ver o que ele vai fazer. E simplesmente quando ele rasga o manto, Satanás diz, é agora, hás de ver, Deus vai te blasfemar. Quando ele rasga as vestes, prostra-se no chão. O que Satanás esperava era, você não é meu Deus, nunca te conheci, você para mim não existe. Mas ele, em troca de todas essas palavras, que eu creio que talvez o coração dele desejou fazer, ele fez o contrário. Vou te adorar. Sim, eu vou te adorar. Apesar de tudo, eu vou te adorar. Mas eu vou te adorar. A mulher, o que aconteceu? Simplesmente a mulher disse para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Agora, veja só, essa mulher estava como? Muitas pessoas às vezes não entendem como estava o coração daquela mulher. Mas aquela mulher, se calhar, já estava desacreditada. Como quem diz, puxa,
Será mesmo de verdade que existe esse Deus? Eu acho que se existe, não é tão bom assim. Porque as pessoas acham que Deus é bom porque faz coisas boas. Deus é bom de todas as formas, permitindo que o mal entre, permitindo que o mal saia. Ele é bom de todos os jeitos. Para eu estar aqui hoje, para hoje eu estar a pregar a palavra do Senhor, não foi fácil. Eu passei por coisas que não eram agradáveis na minha vida. E eu decidi que não, eu quero conhecer mais a Deus. Prefiro sofrer isso, mas enquanto estou perto de Deus. Hoje eu não estaria aqui. Satanás, quando veio para rir da minha cara e fazer e desfazer da minha vida, afinal ele estava a empurrar-me para Deus. Dizer, vai lá conhecer esse Deus. É por isso que eu digo assim, Satanás não é de todo mal. Ele é o mal, mas não faz de todas as coisas mal. Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia conhecem a Jesus por causa daquilo que passou na vida dela. Então existem duas formas de Satanás entrar na nossa vida. Ou a gente escancar as portas do pecado na nossa casa, ou Deus permite. Mas, veja só, Satanás tem hora de entrada e tem hora de saída. Tem coisas que Deus vai permitir que ele faça e tem coisas que não vai permitir que ele faça. A partir de que momento eu passei a não ter medo de Satanás? Quando eu comecei a perceber que as coisas que podem me subvir ou me alcançar são da permissão do meu Pai. E se é da permissão do meu Pai, é porque meu Pai está no controle de todas as coisas. Amém? Dani? Painho? Atende aqui. Então, para dizer o que, meus amados? Tudo está no controle de Deus. Se você diz assim, não, porque por que Deus não fez isto? Olha para o futuro. O que está acontecendo hoje? Hoje eu estou a sentir muita dor. Mas creia no futuro, num futuro melhor. Quando você está aqui no presente, sente a dor do presente. Não amaldiçoa em nenhum momento o seu futuro. Não descarta Deus na sua vida em nenhum momento. Entenda isso. Jó, ele louvou, ele prostrou-se diante de Deus mesmo doendo o coração dele. Aquele homem tinha perdido quase tudo. Quando eu digo quase, é porque Satanás não mexeu na vida dele, porque Deus tinha planos. Então, se você está vivo, é porque o Senhor tem planos contigo. Entenda isso. Se você está, peça o guardanapo aí, Dani. Se você está vivo, é porque Deus tem planos consigo. Mas eu sofri muito, eu já não sou mais a mesma pessoa. Mas Deus está contigo. Deus tem planos contigo. Você